eternamente livre por Jesus. Mais uma vez chegamos até a sua casa para juntos celebrarmos um culto ao nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Neste lindo dia que Deus nos presenteou, eu quero saudá-los com a palavra de Deus de Gálatas, capítulo 5, verso 1, que nos diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Neste mês de setembro, lembramos do dia da nossa independência. E Cristo mesmo nos diz que Ele chama a cada um de nós para a liberdade. E nos chama, mais uma vez, para permanecermos firmes nesta liberdade. Não nos submetendo novamente à escravidão. Escravidão dos desejos do nosso coração. Ele deseja realmente que nós sejamos livres. E a única possibilidade que tem de nós sermos livres é se nós estivermos com Cristo. Porque aí sim vamos ser verdadeiramente livres. Não vamos ser escravos de nada, nem de ninguém, muito menos dos nossos próprios desejos. Vamos conseguir controlá-los. E assim vamos ser livres, totalmente livres. Nesse culto, nós queremos cantar, nós queremos ouvir da palavra de Deus. E eu peço ao nosso bondoso Deus que esta palavra, estes hinos possa tocar o nosso coração, para que juntos nós venhamos a amar o nosso Deus, com toda a nossa sabedoria, com toda a nossa força, com todo o nosso conhecimento, e assim juntos engrandecer o nome de Deus. Convido, vamos juntos cantar. Depois de Jesus silenciar um grupo de pessoas influentes com as respostas que Jesus deu, se aproxima dele um escriba
um doutor da lei para fazer perguntas a Jesus. Os escribas eles tinham determinado que os judeus eram obrigados a obedecer 613 mandamentos. Um dos passatempos preferidos dos mestres da lei era discutir, então, qual dos 613 mandamentos era o mais importante. E aí temos a pergunta que esse mestre da lei faz a Jesus, que encontramos no Evangelho de Mateus 22, 34 seguinte, diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até aqui. Precisamos nos lembrar diariamente do que é mais importante, ou seja, de que o nosso relacionamento básico com Deus está baseado no amor. Amamos a Deus em resposta do grande amor que Deus demonstrou por nós. Amar a Deus é tão importante que Deus mesmo disse para o seu povo, Israel, e ele deve lembrar da necessidade de amar a Deus, desenvolvendo um ritmo sagrado, de recitar as seguintes palavras todos os dias: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Que essas palavras que hoje eu ordeno estejam em seu coração. Essas palavras elas foram tiradas do 6º capítulo de Deuteronômio. São chamadas de Shema, porque a primeira palavra que dá início a esta frase que lemos é Shema. Ouça em Israel, em hebraico. Jesus ele respondeu a pergunta ao mestre da lei com o Shema, que ele aprendeu dos seus pais desde garotinho, desde criança. Mas ele não parou por aí. Ele acrescenta este verso, Levíticos 19, 18, deixado de lado por muito tempo. Diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Um dos maiores desafios da nossa vida é amar a Deus com todo o nosso coração, pois isso significa abrir mão dos nossos desejos, significa sim priorizar o que Ele deseja. Muitas vezes nós não estamos prontos para amá-lo desta forma e pagar o preço de abrir mão das nossas próprias vontades por Ele. O desejo de Deus é que nós o coloquemos em primeiro lugar em nossas vidas e que o nosso coração esteja sempre centrado nele. Qualquer outra prioridade ou foco que possamos ter como centro dos nossos corações é idolatria. O Senhor é o único digno de todos os nossos sentimentos, de tudo aquilo que nós somos. Ele deve ser o centro das nossas vidas e ter prioridade. E para que isso ocorra, nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo para nos mostrar quais são os ídolos do nosso coração. Aquilo que toma a nossa maior atenção, desejando nos afastar de Deus. É somente desta maneira que podemos nos entregar ao Senhor e amá-lo com todo o coração. Os desejos que habitam a nossa alma, ainda mais neste tempo de isolamento social. Temos muito desejo de trabalhar, de estudar. Nunca os filhos tiveram tanta vontade
de ir para a escola como nesse tempo. Desejos de casar, casamentos foram adiados. Viajar, passear, como é bom, como faz falta. Mas o nosso principal desejo deve ou de ser preenchido por Deus. A nossa alma, ela é alimentada daquilo que nós fornecemos para ela. E pergunto, o que nós estamos fornecendo para a nossa alma? A nossa alma, ela não sobrevive de feijão, arroz, carne e assim vai. Será que nós estamos fornecendo à nossa alma coisas que estragam, coisas passageiras ou coisas eternas? Coisas que perdem o valor, que enferrujam, coisas que no primeiro momento podem até nos dar a sensação de satisfação, mas logo perdem a graça, perdem o valor. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, que gera vida em nosso interior, que restaura, que cura, que corrige, que exorta. A palavra de Deus tem poder para afetar os nossos sentidos e mudar completamente toda a nossa existência. Precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê fome da palavra de Deus, pois somente Ele pode saciar verdadeiramente a nossa alma. O segundo passo para amarmos ao Senhor com toda a nossa alma tem relação com as nossas escolhas diárias. Precisamos buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que já está revelado aqui na palavra de Deus. Ele nos criou e sabe exatamente do que nós precisamos, e é o único que tem poder para nos completar, nos preencher, nos controlar em momentos de raiva, de ansiedade, de estresse. A palavra diz que Deus, o Pai, realiza em nós obra tal que mesmo se alguém contasse, nós não iríamos crer. Mas para que os planos de Deus se realizem em nossa vida, precisamos amar a Deus com todo o coração, alma, força e mente. O terceiro passo para amá-lo com toda a nossa alma é colocar nossas expectativas e esperança de volta na volta do Senhor. Isso muda radicalmente a nossa perspectiva e como vivemos hoje. Se eu sou injustiçado aqui, hoje, Cristo um dia vai voltar. Se eu vivo com dores, um dia Jesus vai voltar. Se o meu fardo é pesado, é difícil, um dia vai terminar, Cristo vai voltar. E como Ele vai nos encontrar? Reclamando? É porque não sei o que, porque tá. Ou talvez Ele vai nos encontrar dando a culpa no outro. Não, mas foi ele quem me ofereceu. Não, mas é culpa dele. Não, mas ele foi primeiro. É, mas é todo mundo. Vamos nos encontrar dando a culpa no outro, como já aconteceu lá com Adão e Eva. Tomemos como exemplo o nosso Cristo. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo ele não abriu a boca. Ele agiu como um cordeiro levado ao matador, como uma ovelha que permaneceu muda na presença dos seus tosqueadores, e ele não expressou palavra alguma. Nós, povo cristão, aguardamos e vivemos por algo que é eterno e não terreno. Precisamos manter os nossos olhos fixos e a nossa alma alinhada com esta verdade bíblica. Amar o Senhor com a nossa força é escolher uma vida de fraqueza e de renúncias. Quando lemos ou ouvimos a respeito de amar o Senhor com a nossa força, logo nós pensamos
em músculos. Mas para conseguir perdoar pessoas que nos ofendem e fizeram algo contra nós, precisamos ser fortes. Só os fortes conseguem perdoar. Isso é escolher renunciar à nossa justiça e permitir que o poder do Senhor se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Amar a Deus com nossa força exige sair da nossa zona de conforto e ter uma atitude de reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas e confiar nele e não nos nossos punhos. E como nós podemos amar a Deus com o nosso entendimento, com a nossa mente, com a nossa sabedoria? Se o Senhor não quisesse que nós viéssemos a usar a nossa mente, Ele não teria criado. Então, como nós podemos amar a Deus com a nossa sabedoria? Isaías 1,18 diz que precisamos refletir, pensar sobre nossas fraquezas e pecados. E amar ao Senhor com a nossa mente implica em saber, conhecer a fé que nós professamos. Confiamos e acreditamos na Bíblia como palavra de Deus para nós. E também porque existem inúmeros indícios históricos que apontam para a veracidade de todos os fatos narrados que nós temos na Bíblia. A nossa fé está baseada em algo racional, confiável. A nossa fé não é apenas uma fé emocional, ela também é inteligível. Se só vivermos de emoções, se só vivermos das nossas experiências, nós vamos perder aquilo que o Senhor deseja revelar para as nossas mentes. O Senhor nos criou para sermos inteiros e utilizarmos toda a nossa capacidade para a sua glória. E isso envolve justamente amá-lo também com as nossas mentes. O maior mandamento de todos é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o nosso entendimento. Mas o amor a Deus não pode estar desvinculado do nosso amor ao próximo. O amor é a base da obediência. Na verdade, a lei, como um todo, se resume no amor. Se amarmos a Deus, nós vamos amar o próximo. E se nós amamos o próximo, nós não vamos fazer nada para prejudicá-lo. Os mandamentos que nós recebemos da parte de Deus, eles não nos limitam, eles não nos aprisionam, pelo contrário, eles nos mantêm livres. Os 10 mandamentos, podemos chamá-los de as 10 grandes liberdades do ser humano, as 10 grandes bênçãos. E nos próximos cultos, nós estaremos ouvindo sobre essas grandes bênçãos que o Senhor já nos deu. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem
chegamos ao final do nosso culto. Eu digo que esse culto realmente foi abençoado porque ele chegou até a sua vida, chegou até a sua família. E assim, aos poucos, o nosso Deus vai nos transformando um pouco mais parecidos com Ele, em amor, em perdão, em graça e misericórdia. Que o nosso bondoso Deus e o seu Espírito Santo nos auxilie a sabermos, a conseguirmos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e ao próximo como a nós mesmos. Desejo a bênção de Deus para a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a face e te dê a paz. Vamos assim nesta paz de Cristo. Amém.